Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário, professora da Rede Estadual de Minas Gerais. Comigo hoje está o intérprete de Libras, Gilbert. Muito obrigada, Gilbert. Então, vamos começar a nossa aula? Na aula de hoje, vamos falar sobre o comportamento das ondas. E essa é uma aula para o segundo ano do ensino médio, Ciências da Natureza, do componente curricular Física. Na aula de hoje, nós iremos compreender o comportamento das ondas, compreender como as ondas transferem energia sem transferir matéria, compreender as propriedades e efeitos das ondas sonoras, saber explicar como o som se desloca nos meios materiais. As competências da BNCC em foco, na verdade, é a competência específica 1 para as ciências da natureza, que é analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas, que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e ou global. A BNCC é o documento oficial do Ministério da Educação. Ele que orienta as nossas práticas pedagógicas. E as competências socioemocionais em foco, aqui nós vamos trabalhar o desenvolvimento da abertura ao novo e com a competência curiosidade para aprender. O currículo Referência de Minas Gerais tem o foco no desenvolvimento das competências e, portanto, também das competências socioemocionais. Para a aula de hoje, meu querido estudante, eu preparei um experimento que eu vou desenvolver aqui. É o experimento do telefone de fio. Eu utilizei 2 copos plásticos descartáveis. Utilizei 5 metros de barbante, pregos para fixar o barbante no fundo desses copos. Bom, eu só queria deixar bem claro aqui que eu não sugiro que vocês, meus queridos estudantes, desenvolvam esse experimento em sala de aula. Em tempos passados, nós fazíamos isso com os alunos nos laboratórios. Então, os alunos manuseavam esses instrumentos, trocavam esses instrumentos entre eles. Mas, atualmente, em tempos pandêmicos, eu não aconselho a reprodução desse experimento. Estou fazendo aqui a título de demonstração, sim. E, inclusive, esses materiais foram devidamente esterilizados. E eu estou aqui também esterilizando as minhas mãos. E, como eu disse, eles já foram esterilizados porque eu vou chamar um colega meu para participar comigo desse experimento. Bom, então daremos início ao procedimento para realizar esse experimento. Para isso, eu vou convidar o meu colega, o professor Magno Andrade, que é professor de língua portuguesa. Seja bem-vindo, Magno. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço pela sua participação. Eu vou te dar um copinho, como você viu, ele já está esterilizado. Nós vamos esticar o fio, ok? E o procedimento será o seguinte. Nesse copo, dessa extremidade, eu vou falar. E no outro copo, o Magno vai colocá-lo na orelha. Então, ou seja, eu vou emitir som aqui dentro do copo e ele vai colocar o copo na orelha para a gente ver se esse som chegará até o ouvido dele,
certo? Então, vejamos. Tem uma pergunta aqui para você, meu querido estudante. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Nesse experimento, qual fenômeno será analisado? Ok. A física é a ciência que investiga, analisa os fenômenos naturais, procura dar explicações para esses fenômenos e, inclusive, estabelece as leis que regem esses fenômenos. Então, você é capaz de identificar qual fenômeno será analisado nesse experimento? Bom, um tempinho aí para você pensar e responder, ok? Bom, o fenômeno que será analisado aqui é a propagação de ondas mecânicas. Como você deve relembrar, o som é uma onda mecânica. As ondas sonoras são ondas mecânicas. Relembra o conceito de onda mecânica? É aquela propagação que necessita de um meio material para ser propagada, certo? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: será que o som da minha voz, emitido aqui dentro do copinho, chegará até o ouvido do meu colega? O que vocês acham? Bom, vou fazer aqui, vamos experimentar. Esticando o fio. Oi, meu amigo, como você está? Tudo bem? Então segue a pergunta. E aí? O som chegará até o ouvido do meu amigo? O que você acha? Bom, na verdade, como eu já expliquei, o som é uma onda mecânica. Ele necessita de um meio material para se propagar. E no caso aqui, o nosso material é esse fio, esse barbante. E o que vocês acham? Ele consegue chegar até o outro lado? Mais uma vez. Oi, você conseguiu ouvir o som da minha voz? Você conseguiu ouvir o som da minha voz? Sim, professora, consegui perfeitamente. Ok, vejam só. Então, o som consegue sim atravessar o barbante e chegar lá do outro lado. Professor, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, professora. Obrigada. Bom, meus queridos estudantes, temos mais uma pergunta para você. O que acontece na corda enquanto o som se propaga através dela? E aí? Como nós vimos, o som conseguiu sim se propagar através desse fio, saindo da minha boca, sendo emitido para dentro do copo. Esse som foi produzido pela vibração das minhas cordas vocais. Atravessou esse fio. Mas o que aconteceu lá dentro do fio enquanto o som se propagava? Você já parou para pensar nisso? É um fato curioso? Então, eu vou explicar para você utilizando essa animação. Observe, essa animação representa a propagação de uma onda mecânica. Está mostrando aqui uma representação como se fosse a parte interna desse fio, como se nós pudéssemos enxergar internamente as partes microscópicas desse fio. Esses pontinhos pretos representam as moléculas que constituem o material desse fio. Então veja, observe. Nessa extremidade é produzida uma vibração. E essa vibração, ela se propaga ao longo do material. E como isso ocorre? As primeiras moléculas aqui são agitadas e vão transferindo essa agitação para as moléculas seguintes.
e a agitação, então, vai sendo conduzida até a outra extremidade. É assim que o som se propaga, vibrando as partículas do meio de propagação. Por isso, ele necessita de um meio material. Como assim meio material? Existem meios que não são materiais, como o vácuo, por exemplo. Não tem matéria, não tem partículas, não tem átomos, não tem moléculas. Mas o som, tanto quanto as outras ondas sonoras e outros exemplos de ondas mecânicas, necessitam dessas partículas para que elas vibrem e transmitam essas vibrações umas para as outras. Bom, mas eu ainda tenho uma outra pergunta para você. Gostaria que você refletisse aí. Enquanto o som se propaga através da corda, que no caso aqui, né, nossa corda é esse fio, né, um barbante. A pergunta é a seguinte: enquanto o som se propaga através desse barbante, algum pedacinho dele foi arrastado? Você acha que, enquanto o som da minha voz estava se propagando aqui, ele conseguiu arrastar, tirar do lugar algum pedacinho desse fio? Então vamos voltar aqui na animação. Veja, o que acontece na verdade é a propagação da perturbação. As moléculas vibram, mas permanecem no mesmo lugar. Isso comprova o fato sobre as ondas. As ondas transportam energia. As ondas não transportam matéria. Portanto, as moléculas vibram e permanecem no mesmo lugar. Elas não são arrastadas. O que é transmitido aqui apenas a vibração, certo? E vou deixar aqui também uma questão de aprofundamento, para você refletir um pouquinho. Vamos analisar esse fenômeno envolvendo aqui outro tipo de fenômeno. Veja a pergunta. Sabendo que o som propaga-se com velocidade constante nesse experimento em que o barbante manteve-se esticado, que tipo de movimento o som realizou? Bom, então o barbante manteve-se esticado durante a propagação e o som se propagou com velocidade constante. Que tipo de movimento é esse? Em linha reta, com velocidade constante. Lembra? É o movimento retilíneo uniforme. Aí a gente pode relembrar também as grandezas que estão envolvidas nesse tipo de movimento. Porque os fenômenos naturais ocorrem envolvendo as grandezas físicas. E quando tratamos do movimento retilíneo uniforme, nós envolvemos, primeiro, velocidade, como a própria questão nos informou, sabendo que o som propaga-se com velocidade constante. Mas ele percorreu uma distância de um ponto até o outro. E também gastou-se aí, levou-se um tempo para que o som conseguisse percorrer essa distância. Então, tratando-se de movimento, nós podemos dizer que no movimento retilíneo uniforme, as grandezas envolvidas são então distância, velocidade e tempo. E aí a gente junta isso com a propagação de ondas sonoras, que percorrem distâncias em linha reta com velocidade constante, certo? Agora, eu quero deixar aqui para vocês uma sugestão de atividade. É um site de um simulador. Na verdade, trata-se do FET Colorado, que tem várias simulações da física. Aqui, por exemplo, nós temos um simulador de ondas. E é interessante que você pode explorar esse site
e realizar vários experimentos envolvendo as ondas. Você pode mudar aqui as grandezas que estão envolvidas no movimento ondulatório. Quais são? Vamos relembrar. Frequência, comprimento de onda, velocidade, amplitude. Quer ver? Vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu vou mudar, eu vou pôr para um oscilador. Bom, esse oscilador, então, está provocando aqui uma oscilação que se propaga em uma corda. Mas eu posso mudar, por exemplo, a amplitude. Posso mudar a frequência. Vamos aproveitar e relembrar. A frequência de uma onda está relacionada a quê? A energia que ela transporta. Eu posso mudar também a tensão dessa corda. Estou diminuindo a tensão, ou seja, ela está menos esticada. Vou diminuir aqui a frequência. Eu posso fazer apenas um pulso. Ótimo. Eu posso também mudar as extremidades da corda. Eu posso deixá-la numa extremidade livre, como será a reflexão da onda. Posso deixar numa extremidade infinita. Aí aqui eu vou aumentar. Diminuir a amplitude, vou mudar para oscilador e assim, meu querido estudante, você pode fazer uma série de simulações, experimentações, conhecer melhor o movimento ondulatório. Posso colocá-la mais lenta, veja que interessante. Posso colocar aqui réguas. Assim eu consigo medir a amplitude, o comprimento de onda, todas as grandezas que estão envolvidas no movimento ondulatório. Bom, então eu deixarei o link no slide, no PDF que vocês terão acesso após a aula. Você pode ir lá, conferir e aproveitar, entrar aqui nesse site e fazer várias simulações. Então, vamos fazer aqui um resumo. O que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos como o som se propaga em um meio material. Aprendemos que o som é uma onda mecânica, nós recordamos isso, você já teve essa aula com o seu professor. E eu também sugeri a você um site onde você pode explorar mais, para acrescentar mais nos seus conhecimentos, divulgue para os seus colegas, certo? Então, meus amigos, eu agradeço a sua permanência, continue conosco, ao longo do ano teremos muitas novidades para vocês e esperamos que tudo isso acrescente ainda mais os seus conhecimentos. Esperamos vocês para a próxima aula. Muito obrigada!